Olá para você que acompanha aqui o canal no YouTube, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa avaliação astrológica para a primeira semana de abril, que vai agora do dia 4 ao dia 10. E é uma semana quando nós teremos aqui uma fase minguante, já para a preparação de um ciclo novo, última fase, né? Última fase desse ciclo lunar. Essa é uma semana peculiar, porque temos dias com muito movimento no céu e alguns dias com a lua fora de curso sem nenhum movimento também. Mas vamos entender como tudo isso acontece. Vamos ter Mercúrio também mudando de paisagem, aqui entrando no signo de Áries. O dia 4, que é domingo, domingo de Páscoa, ele vem com uma tendência bem prática, que à meia-noite 1, Mercúrio ingressa no signo de Áries. E apesar dele não ter muito poder, pensando em dignidades essenciais, como uma expressão das conversas, né, do clima envolvendo os assuntos do dia, quando chega em Áries ele é bem rápido, prático e as coisas elas chegam e vão muito rápidas também. E a gente pode perceber que durante esse trânsito de Mercúrio no signo de Áries, esses temas que vêm em torno de notícias, no sentido de informações e tal, não se demoram muito. Geralmente partem já para outro assunto. Não fica aquela remoendo, né? A gente não tem aquela situação de ficar remoendo os temas muito fortemente. Eu achei a última semana uma semana muito pesada nessa característica, né? Peso sobre temas vivenciados ao longo da semana, enfim. Aí esse trânsito de Mercúrio em Áries, ele dinamiza um pouco. E também porque Mercúrio é um regente do trâmite das coisas, quando chega em Áries ele acelera, porque Áries é o signo que tem uma representação de velocidade mais rápida, né? Mais agitada. Então ele anima bem o movimento das coisas, agiliza o movimento das coisas. E às 7 horas e 2 minutos, a Lua vai formar a quadratura com o Sol, a formação da fase minguante. E a Lua está bem debilitada aqui no signo de Capricórnio, com o Sol aqui no signo de Áries, exaltado. Essa quadratura, ela traz já um movimento menos esperançoso, né? A gente está com um movimento aqui de domingo mais prático, então ele não tem uma característica muito emocional. O ideal para o domingo é você lidar com as coisas que você pode controlar, né? Coisas do seu cotidiano, coisas que você possa resolver, por exemplo, como a mente está muito afiada, mais para um sentido lógico, para um sentido prático, é mais fácil para organizar as coisas que tenham resultados definidos, né? Que você saiba onde precisa chegar, bem mais prático. E às 11h33, a Lua vai formar uma quadratura a Vênus. Então, nós temos a Lua bem fraca e Vênus também muito fraca aqui no signo de Áries, que não favorece os assuntos de nível emocional, criativo, artístico, não é muito bom. E a quadratura, ela pede atenção exatamente para os temas envolvendo assuntos tanto românticos como sentimentos de forma geral, as trocas afetuosas. Agora, se você precisar de criatividade para exercer alguma atividade, escolha um outro momento porque esse é muito desafiador. Como Vênus também é bastante vinculada aos temas envolvendo dinheiro, investimentos, comprar coisas que você deseja, por exemplo, evitem esse momento aqui porque ele não é muito adequado. Eu penso em excesso de criticidade, dificuldade a chegar a um ponto exato, né? Realmente aqui não tem um momento muito agradável. Já na segunda-feira é o momento em que a Lua ingressa no signo de Aquário, às 10h03. Então, esse gráfico é das 6 da manhã, ainda ela está aqui, ó, no finalzinho de Capricórnio. Às 10h03 ela entra aqui em Aquário. E o Aquário, como um signo de elemento ar, ele vai dinamizar um pouco mais o pensar, a questão da lógica, do raciocínio mesmo e do quadro geral, enfim, né? Vai muito para esse tom do clima que ele perde um pouco de concentração e expande um pouco mais. E depois, às 15h19, é quando ela vai formar um sexto com Mercúrio, que ingressou em Áries no dia anterior. Então, esse momento de Lua em Aquário, sexto Mercúrio em Áries, ele é muito lógico mesmo. A gente se demora pouco para realizar as coisas, para pensar sobre as coisas que a gente vai fazer. E pode ser muito melhor quando você já tem estabelecido o projeto, ideia, enfim, quando você já souber o que precisa ser feito, os passos que você precisa dar. Porque aí esse impulso dinâmico, ele faz você atingir o objetivo. Pode ser mais desafiador se você não tem elaborado uma ideia do que vai fazer, porque esse movimento aqui, ele instiga
as atitudes um pouco mais impensadas, né? Pelo fator da agilidade, da pressa, ele faz com que você faça rápido, né? Tome as atitudes. E como estamos falando também dos dois astros vinculados ao processo da mente, o clima geral, ele é rápido, ele às vezes pode cair num sentido um pouco argumentador, mas ele não se demora muito, né? Com a Lua no signo de Aquário, estimula um pouco o pensamento mais lógico, mas o Mercúrio em Áries já tem uma tendência mais apressada. Para trâmites de coisas também essa é uma influência muito rápida, então as coisas tendem a se desenrolar de uma forma bem descomplicada. Principalmente quando você sabe o que é preciso ser feito, pode iniciar durante esse momento porque o fluxo das coisas ele é linear, vai para onde precisa ir, não tem complexidades, as coisas são muito descomplicadas mesmo sobre essa influência. No dia 6 são muitos movimentos, vou abrir todinhos aqui para vocês verem, né? Muita coisa, é o dia mais movimentado da semana, terça-feira. Às 7h33 a Lua vai chegar aqui ao mesmo grau em que está Saturno, e essa conjunção eu penso que ela eleva muito o sentido de criticidade, né? O pensamento crítico, muito argumentativo, e até um clima meio ainda um pouco tenso, né? Porque assim, o Aquário ele não é um signo de muita leveza, por ser um signo fixo e próprio domicílio de Saturno. Quando a Lua chega aqui, o humor ele fica um pouco fechado, talvez não pesado, rancoroso, mas também ele é bem mental, não é muito dado às facilidades e flexibilidade. O momento um pouquinho mais desafiador do dia. Às 8h17 é o momento em que Vênus, que está aqui em Áries, vai formar esse sextil com Marte em Gêmeos. E Marte rege o signo onde Vênus está. A gente tem uma recepção interessante aqui para Marte, que dinamiza muito o atendimento das nossas necessidades e desejos, e para temas envolvendo investimentos pode até ser interessante. Encontrar oportunidades de investimento, encontrar oportunidades para comprar aquilo que você deseja, adquirir coisas, né, que sejam do seu interesse, pode ser um momento interessante aqui, né? Às 8h17. Também porque tanto Marte como Vênus estão muito ligados a esse desejo, essa coisa impulsiva. A atenção é importante aqui também sobre as impulsividades envolvendo dinheiro, certo? Então, com compras, fique atento aí às necessidades ou desejos aí que surgem durante essa fase. Mas pode até ser um momento interessante para conseguir uma oportunidade mesmo sobre aquilo que você deseja. Depois a gente tem um espação sem aspecto, e só às 17h40 que a Lua vai formar um sextil com o Sol. A Lua está aqui em Aquário com o Sol exaltado, só que o Sol tem uma debilidade aqui onde a Lua está, e vai tirar bem o teor harmonioso aqui do sextil. Ele é então, um movimento aqui que deixa a gente um pouco competitivo em torno de ideias, né? Penso que ele agita um pouquinho o clima, deixa as coisas um pouco impacientes. Evitem, então, esse momento aqui para os inícios, para começar qualquer coisa. Mantenha a rotina. Se você precisar agilizar alguma coisa, pode até ser interessante, mas procure agilizar coisas que você tenha domínio para realizar, sem precisar utilizar de características competitivas, enfim, ou pedir apoio de alguém, talvez não seja muito fácil. Dá um impulso um pouquinho mais competitivo durante essa fase. Aí à noite, agora 22h55, é o momento em que a Lua vai formar um trígono a Marte. Nós não temos uma recepção para potencializar esse trígono, mas como um trígono que envolve os signos do elemento ar, ele vai dinamizar o trâmite das coisas, ele é ágil em torno de ideias, em torno de atividades, em torno de pensamentos, ele traz um potencial para ação e as coisas acontecem, né? Pode acontecer de forma prática e até um pouco mais rápida do que o natural, não tem nada de complexidades aqui, então a gente tem esse momento também como um momento interessante, mas é bem ao final do dia, né, 22h55, e às 23h46 é quando a Lua forma o sextil com Vênus aqui que está no signo de Áries. Da mesma forma, a gente tem pouca recepção, mas esse sextil ele mantém ainda o ritmo que nós vamos vivenciar aqui durante toda a terça-feira. E aí, por isso eu até coloquei o título como movimentado, porque todos os aspectos da terça-feira, eles envolvem essa questão crescente do ritmo, dinamiza o ritmo, descomplica os assuntos, então é mais fácil para levar as coisas num sentido de praticidade, né? Mais fácil para concluir aquilo que a gente deseja, as coisas parecem fluir, né? Não é um dia complicado.
O dia 7 ele vem com pouco movimento. 7 e 5 é o momento em que a Lua chega ao mesmo grau em que está Júpiter. Geralmente os movimentos de Lua com Júpiter, eles são bastante indicativos de mudança de rumo, de mudança para alguma coisa diferente. Então, em termos de notícias, acontecimentos do mundo, esse momento pode representar mesmo uma mudança de quadro. Mas, no meu ponto de vista, ela não é tão ruim, porque Júpiter é um astro benéfico. Quando chega aqui no mesmo grau, eles estão na face da Lua, que é uma dignidade essencial, até de pouco valor, mas ela ainda acaba, no meu ponto de vista, mantendo esse quadro aqui das coisas seguirem, dar um passo a seguir, né? Por isso, esse momento para início de atividades, para iniciativas que você queira implementar, ele pode ser interessante, especialmente empregar algum tipo de mudança em procedimento, em alguma ação, enfim, no que você estiver fazendo. Se você precisar desviar para alguma outra coisa, ele pode ser bem interessante e fácil. Quando for às 17h30, então um tempão sem aspecto novamente, a Lua ingressa no signo de Peixes, que é o signo regido por Júpiter. Então, o dia 7 ele tem uma característica de Júpiter muito interessante. Primeiro é a conjunção com a Lua e depois a disposição da Lua quando ela chega em Peixes. Por isso, temos aqui um momento um pouco mais compassivo durante o dia 7 de abril, na quarta-feira. Pode ser um momento interessante para introspecção, para dinamizar um pouco das características de esperança, de fé. Ele mexe um pouco com essa característica até de perdão, né? Ele tem um pouco mais de facilidade em levar. Um pouquinho complexa, né, a Lua, quando entra em Peixes, mas como Júpiter está em Aquário, eu não penso muito em que uma complexidade seja uma coisa muito pesada durante essa fase. Agora, o dia 8 não tem nenhum movimento, a Lua vai ficar fora de curso o dia inteirinho, merece bastante atenção para os inícios e as coisas ficam meio oscilantes, né? Como a Lua ainda está em Peixes e Peixes é mutável, fleumático, a gente percebe um ritmo do dia um pouco instável também. E essa instabilidade, ela vai se manter no dia 9, porque a Lua vai chegar a uma quadratura a Marte. Então, nós estamos com uma Lua bem complexa aqui no signo de Peixes, bem sensível, emocionalmente flutuante. E no momento em que forma a quadratura com Marte em Gêmeos, encontra Marte bem disperso. Então, a instabilidade da sexta-feira, ela não favorece as atividades que tenham resultados, que precisam de resultados definidos, que sejam objetivas. Pode ser difícil em termos de ritmo, parece que as coisas te desviam do que você precisa fazer. Então, os assuntos que surgem no entorno, né, dos seus planos, pode ser difícil cumprir um plano aqui no dia 9. Como também o próprio clima do dia, por estar bastante emocional com a Lua em Peixes, quando encontra com essa quadratura com Marte, a gente tem aquela instabilidade do humor. Parece que horas as coisas incomodam muito, deixam você muito permeável ao meio, depois esvazia um pouquinho, depois volta de novo. Então, essa instabilidade no ritmo do dia, ela é bem possível. As coisas parecem que vão e voltam. Fica sempre nesse quadro de instabilidade. Não é um dia bom para atingir resultados objetivos. Pode ser melhor o dia 9 para vocês lidarem com os assuntos menores mesmo, aqueles que têm prazo curto para realização, que não necessitam de tanta firmeza, pode até ser melhor. Agora o dia 10, no sábado, ele já vem um pouquinho mais rápido, porque a Lua vai ingressar em Áries às 3h11 da madrugada, e quando for 12h09, ela vai formar um sexto a Saturno. Esse sexto ele não é muito agradável, porque Saturno tem queda no signo de Áries, né? Então, ele é trazido ele vê um ponto de debilidade. E isso daqui deixa o humor fechado, assim, bem sério mesmo, né? Reservado, às vezes até um pouco argumentativo. Não é um bom momento, por exemplo, para fazer uma reunião. Não é muito legal. Não, porque vocês vão encontrar muita argumentação. Mas vai se dissolvendo, porque quando for à tarde, às 15h53, Vênus, que está aqui bem debilitado, vai formar um aspecto harmonioso a Júpiter. Então, a gente tem um movimento dos dois benéficos. E embora Vênus não esteja assim tão bem aqui no signo de Áries, Júpiter tem um domínio aqui, né, pela triplicidade do elemento ar. Então, pode ser bem interessante esse momento, é como se desse aquele suspiro durante o dia, porque ele sai de um clima um pouco sério, até meio pesadão, assim,
muito argumentativo e vem para alguma coisa um pouco mais esperançosa. Então, o meio da tarde aqui do dia 10, ele pode trazer notícias alegres, coisas mais amenas, por exemplo, né? Facilitando um tanto o clima do dia, até mais empolgantes, porque como Vênus está em Áries, que é um signo colérico, e ele tem essa característica quente, né, motivadora, esse momento do sexto entre Vênus e Júpiter pode representar aí um ganho de energia durante o meio da tarde aqui do dia 10. E nessa semana só isso, pessoal. Então, assim, não é uma semana de grandes movimentos importantes, mas vocês percebem que a semana está bem oscilante. Guardem os momentos adequados para os inícios e procurem levar as coisas numa boa, né? Na semana passada a gente teve a Lua transitando alguns dias ali por Escorpião e vocês puderam perceber mesmo que o clima ficou meio pesadão aí nos aspectos que ela formou, com Saturno, com Júpiter, né? Então é dessa forma que eu gosto de trabalhar com a astrologia aqui no YouTube, porque muitas pessoas assistem e não dá pra gente chegar em um nível tão profundo, né? Cada um tem sua própria carta, tal, mas vocês entendendo o clima do dia, podem se organizar melhor. Eu deixo um abraço forte para todos vocês e convido vocês para continuar ouvindo o podcast de histórias astrológicas, porque ele está bem interessante. No episódio dessa semana tem alguns filmes e séries envolvendo a temática astrológica, mas de uma forma mais nítida mesmo. Um abração, até a próxima semana, até mais.